ruído na comunicação, para que não haja depois um... E outra, uma coisa que eu aprendi a fazer na marra, depois de algum tempo sendo feita de trouxa, é fazer o contrato terapêutico não só falado, fazer o contrato terapêutico escrito, para que a pessoa assine e leve uma via para casa, certo? Porque no caso aí você tem ali um embasamento, se a pessoa disser que não sabia e tal, você fala, não, você sabia, ó, a gente foi tudo explicado na primeira sessão, etc. A gente precisa dessa proteção também, gente. Vocês acham que o pessoal não dá calote? É menino. É o que mais tem a gente querendo dar calote nos outros. Então, assim, a gente também precisa se proteger nesses aspectos. E outra, não... Em questão de atraso, o PC deve estar disponível. Então, Jamile, na minha orientação, né, e como eu fui ensinada com o estágio com a professora Eliane, sim, a gente ficava disponível os 50 minutos. E eu faço isso com os meus pacientes. E é por isso, inclusive, que é muito importante você frisar que se ele for se ausentar, ele precisa avisar com antecedência. Eu fico até porque, gente, já aconteceu de paciente meu chegar faltando 10 minutos para acabar a sessão. E eu estava lá esperando. E nós tivemos 10 minutos de sessão e acabou. Entende? E outra coisa. Uma coisa que a gente tem muita dificuldade é de cortar o tempo da sessão. É de encerrar. Eu tenho muita dificuldade nisso. Só que, novamente, a gente precisa entender que é um trabalho. Entende? Então, assim como você bate o ponto se você trabalha numa empresa, a mesma coisa é o horário. Né? Se são 50 minutos de sessão, você conta os 50 minutos de sessão. Não importa, claro, né, que se a pessoa tiver ali um estado de sofrimento, chorando, você dá um lenço para ela, você acalma ela, espera ela recuperar o fôlego para dizer, olha, infelizmente, o nosso tempo acabou, porém, nós vamos reaver isso que você trouxe à tona, né, e etc. Você precisa fazer esse desligamento, porque às vezes a gente fica tipo, cara, a pessoa tá falando uma coisa ali, eu não quero interromper ela, mas é contrato, né, gente? É questão de trabalho mesmo. E assim, gente, desculpa eu estar comendo enquanto eu tô falando, mas eu tô com muita fome. E assim, gente... Professora, se quiser dar uma pausinha para você comer, não, pode relaxa, ficar fica de boa. tranquilo. É porque eu tô pensando que daqui a pouco eu vou ter que ir ali com a Alexandra ver o negócio dos testes psicológicos aqui da UFRR. Aí eu não posso atrasar. Mas enfim. Aí, pessoal, é o seguinte. Tudo isso são coisas que a gente vai adicionando, sabe? A gente precisa entender, que a gente precisa interpretar que, ok, benefício do paciente, mas continua sendo um trabalho que tem horário, que tem contrato, que tem as suas especificidades e que a gente precisa fazer com que o paciente entenda. Então, essa sessão da entrevista inicial não serve só para você entender a demanda do outro, não serve só para você ouvi-lo e acolher, né? Claro, o acolhimento, a gente aprende isso desde o primeiro semestre, negócio de acolhimento, mas a gente não aprende a ser duro com o outro. Eu não sei se vocês já perceberam isso, a gente aprende muito a acolher, mas a gente não aprende as horas que a gente precisa cortar. Né? A gente não aprende a hora que a gente precisa desligar ou que a gente precisa, de alguma forma, ser um pouquinho mais profissional, mais rígido. Né? Se bem que acolher o outro é profissional também, mas enfim, vocês entenderam, eu acho. E assim, estabelecer o contrato terapêutico no final da entrevista é essencial. Falar sobre tudo, sabe? Falar sobre como vai acontecer o processo, né? Se for um processo de psicodiagnóstico, vocês sabem que tem sessões delimitadas. Então, você não vai dizer, eu não sei quanto tempo é. Não, no máximo tantas sessões que a gente realiza o psicodiagnóstico, dependendo da demanda, etc. Vai acontecer a entrevista com seu filho. E quando é com pais, vocês precisam deixar claro para os pais que você não vai falar todas as informações da criança para ele. Todas as informações que serão divulgadas, que serão dadas para vocês, são informações importantes e pertinentes ao caso. E às vezes os pais perguntam, né? Podem perguntar isso, esse
eu vou ficar sabendo de tudo que meu filho faz, o que meu filho fala. Não são todas as informações que estarão disponíveis para você. Apenas as informações que se julgarem necessárias para a evolução do caso, né? Porque, inclusive, gente, eu estava dando uma palestra para os adolescentes da escola do César, né, para o 9º ano, e muitos deles relataram que tinham medo de ir no psicólogo, porque eles tinham medo que o psicólogo contasse para os pais dele tudo que eles falam na sessão. E a gente sabe que muitas vezes a origem, a cerne do conflito são os próprios pais. Então, se você, inclusive, com a criança ou com o adolescente, você precisa estabelecer esse contrato terapêutico de explicar que as informações que a gente conversa aqui não vão ser divulgadas, eu não vou falar para os seus pais, porque dependendo da idade do adolescente, né, se a terapia for individual com ele... Professora, Oi. queria só fazer um apontamento. A senhora falou de pessoas que têm medo que o psicólogo conte para os pais, né? Eu lembro que a primeira vez que eu fui para uma psicóloga, eu já tinha 18 anos. E toda vez ao término da sessão, ela pedia para falar para minha mãe, para conversar com minha mãe. E eu descobri depois que ela contava tudo que eu falava. Tanto que quando eu troquei de psicóloga e a psicóloga se recusou a falar as coisas que eu dizia, né, dizendo que era código de ética e tal, minha mãe quis me tirar, eu, tipo, odiou a pessoa, quis me tirar, porque ficava dizendo, teve até, tipo, ciúmes, porque eu falava pra psicóloga, mas não falava pra ela, foi bem complicado. Então, exatamente. Isso tem que ser deixado bem explícito para os pais, logo no início. Agora, se eles não quiserem acatar com esse contrato de sigilo, eu sinto muito, o processo não vai continuar. Perco o meu dinheiro, mas não perco minha ética aqui, né? E não perco o processo, porque a partir do momento em que a criança, que o adolescente não tem certeza se você vai contar as coisas para os pais, ele não vai querer confiar em você. Ele não vai confiar no que vocês estão conversando ali. Ele não vai se abrir. Então, inclusive, os adolescentes que eu estava dando palestra, né, eles ficaram muito impressionados quando eu disse que é contra o código de ética, é quase um crime, né? Porque eu acho que eles ainda não entendiam muito esse negócio de código de ética e tal. Eu falei, gente, é proibido, é errado conversar e falar para os pais tudo que vocês falam. Se vocês souberem que o psicólogo está falando as coisas que vocês falam para os pais, pode até denunciar, sabe? Porque é contra o código de ética, não pode fazer. Então, deixem os pais bem cientes disso. Olha, a partir do momento em que você se engaja nesse processo, você tem ciência de que as informações que vão ser ali coletadas com seu filho não serão repassadas na íntegra para vocês. Nós iremos trabalhar aqui individualmente, principalmente se for psicoterapia com adolescente. Você não vai conversar com o pai e a mãe da criança. A psicoterapia no caso com adolescente, né? A psicoterapia com adolescente, sabe? É claro que em casos graves, né, em casos de tentativa de suicídio, atentado contra a própria vida ou contra a vida de outras pessoas, você vai comunicar para a mãe, para o pai, etc. Vou dar um exemplo para vocês. Vou parar de gravar aqui de novo porque é um exemplo clínico.